fatores fundamentais para a liderança, que é a organização, a disciplina e a competição. Você tem que estar o tempo todo. Eu quero ser professor de história, cara, eu tenho que pular nos livros, buscar, estar ouvindo gente. E esse é o desafio. Se eu partir do princípio que é um dom, o Leandro Carnal costuma zoar muito aquele negócio, né? Você tem facilidade para isso. É um jeito fácil do preguiçoso falar, né? Eu não quero me esforçar para chegar nessa parte. Exatamente, e outra coisa também que você colocou, né? Trazendo para o Maquiavel. Eu vejo assim, existe a expressão maquiavelismo e o maquiavélico, né? A pessoa é maquiavélica e tal. E uma coisa que eu vejo, por exemplo, o Maquiavel tinha uma concepção que era a seguinte: eu tenho uma sociedade, eu tenho uma cidade, ela tem 1000 habitantes. Nessa cidade de 1000 habitantes, 10 estão dando problema. O que fazer? Né? O Maquiavel falaria de uma forma muito simples. Esses 10 serão retirados da sociedade. Vai colocá-los num presídio? Vai colocá-los debaixo da ponte? Vai eliminar? Não importa. Vai tirar. Então, assim, é simples assim. Aí você fala, mas o Maquiavel não tem defesa aos direitos humanos. Ele não era... Cara, ele é de 1600, ele é de 1500. Ele não tinha ainda essa visão empática. A questão do poder pelo poder naquele período, né, não dá a ele uma característica assim de, por exemplo, falar que ele não tinha uma visão cristã da coisa. Talvez até fosse, mas enfim. O que eu quero dizer é que a gente julga um pensador... Se nós julgarmos o Maquiavel com o olhar de hoje, a gente está cometendo um anacronismo. E a gente está cometendo um outro problema, que é o seguinte, julgá-lo com o olhar de hoje, cara, ele é de 500 anos atrás, ele é limitado. Assim como alguém vai julgar a gente daqui 1000 anos, daqui 500 anos, e vai rir da gente. E talvez se o Maquiavel estivesse escrevendo O Príncipe hoje, ele não ia falar de guerras e armas, ele ia falar de cancelamento. Pois é, o digital hoje, né, fake news, tá ligado? Ele falaria disso. Seria uma outra abordagem, né? As mandrágoras, né, que ele falava num dos livros dele, né? Então, assim, o que eu vejo o Maquiavel com uma grande genialidade pro século XVI, a visão que ele tinha sobre os conselhos que ele dava estavam totalmente ligados a essa questão de liderança, né, que você colocou. E a outra coisa que eu vejo dele também, do Maquiavel, como é que chama assim? Ele vai criar uma noção de palavras que para nós hoje são diferentes da compreensão daquele período. Perfeito. Por exemplo, você fala o rei tem que ter fortuna, né? Que seria a sorte, né? É a sorte. E a melhor tradução seria circunstância, né? Isso. Aproveitar o cavalo que passa arreado do seu lado e montar nele enquanto é tempo. Que a gente pode chamar de oportunidade. Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, o Maquiavel dizia que o rei tinha que ter virtude, que a gente pode traduzir por virtude. Mas, veja bem, novamente a tradução. Né? O cara era italiano e ele estava falando de virtude em qual sentido? Por exemplo, se eu falo virtude para você hoje, eu estou me referindo a coisas que talvez sejam o oposto a um pecado capital. Então, eu tô Por causa falando... da cosmovisão cristã, né? Exatamente. Então, se eu falar de virtude, eu tô falando de coragem, de virtude, eu tô falando de diligência. O martírio. Né? E tal. Exatamente. E pro Maquiavel, virtude não é isso. Virtude é inteligência. Então... E vamos falar a verdade, é virtude hoje também. O virtude hoje é fundamental, exatamente. Né? Só conhecimento, cara. Então, assim, o que é um rei? Um rei é fruto de grande conhecimento pautado em oportunidades que ele vai conseguir ali naquele momento deitar, né? E habilidades.